Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso último encontro do semestre. Hoje nós vamos fazer um fechamento da disciplina que nós iniciamos na aula passada, sobre a sentença penal. E essa é uma temática que não por acaso fica por último na nossa disciplina, mas ela é também uma disciplina, um ponto da nossa matéria que eu gosto muito. Vejam que nós podemos chamar esse tópico tanto de causas de absolvição na sentença penal, mas também podemos chamar de teses absolutórias, né? Teses de defesa, a depender do local onde eu ministro essa aula, eu acabo utilizando terminologias diferenciadas. Ou seja, nós vamos analisar aqui hoje essas causas de absolvição no processo penal e, portanto, elas interessam de perto tanto ao advogado, à advogada, aquele que exerce a defesa no processo penal, como interessa também ao magistrado, ao juiz, que profere uma sentença absolutória. Evidentemente, interessa também ao Ministério Público na medida em que ele possa aí, recorrer de uma sentença absolutória e solicitar a reforma da decisão ao tribunal competente. Mas, evidentemente, as partes mais interessadas nessas teses de defesa ou nessas causas de absolvição, naturalmente são aí aqueles que se colocam na posição de defensores ou aqueles que se colocam na posição de julgadores, né? Tanto o juiz deverá fundamentar a sua sentença penal absolutória nessas causas, quanto o advogado, a advogada técnicos, e essa é uma questão que eu sempre ressalto, o juiz é um técnico, ele julga, pelo menos deveria assim ser, no modelo que nós temos, o nosso modelo constitucional, inclusive, nem processual penal, constitucional. O magistrado deve ser um técnico, e um técnico que se submete ao império da lei. Ao império da lei. Nós somos brasileiros, nós estamos submetidos ao Código de Processo Penal, à Constituição de 88, e o nosso modelo é um modelo de civil law, ou seja, a fonte primária do direito é, naturalmente, a lei no nosso modelo. Com isso, eu não estou excluindo, evidentemente, o postulado do artigo 489, do artigo 315 do Código 489 do Código de Processo Civil e 315 do Código de Processo Penal, que prevêem que prevêem a necessidade da criação de um sistema sólido de precedentes no Brasil, de precedentes jurisprudenciais. Isso não conflita com a nossa ordem de civil law, muito pelo contrário, complementa a nossa ordem, de modo que nós podemos, aí, através dos precedentes jurisprudenciais, compreender de uma maneira mais efetiva, mais aprofundada e muito mais consolidada um entendimento a respeito da interpretação da lei colocada no nosso país. Porque, evidentemente, a linguagem é equívoca, e isso qualquer um que trabalhe com filosofia da linguagem, que trabalhe com linguística, sabe. A linguagem ela é sempre equívoca, né? Daí, inclusive, as conflituosidades humanas, porque o humano é baseado na linguagem, a nossa linguagem é equívoca. Eu sei o que eu falo, mas eu não sei o que você recebe, eu não sei o que você entende, o que você interpreta. Daí surgem conflituosidades no campo da linguagem, que é o campo eminentemente humano, que são inevitáveis. E o nosso campo do direito, o campo jurídico, é um campo eminentemente linguageiro. É um campo eminentemente, seja na civil law, seja na common law, nós estamos falando do campo do discurso, nós estamos falando do campo da linguagem. E esse campo é equívoco por excelência. Se ele é naturalmente equívoco, então é evidente que a lei, ela sempre colocará uma direção. Ela nos dá uma direção, mas ela não fecha todas as possibilidades. É impossível para a lei prever tudo.
Ela não consegue prever tudo, ela não consegue amarrar as situações ao ponto de descrevê-las em minúcias. Uma pretensão como essa seria, inclusive, totalitária. Seria um projeto totalitário de governo. Muito pelo contrário. O que nós fazemos, portanto, e sabemos sobre isso a partir do princípio da legalidade, é proibir algumas condutas, não é? E dizer para o cidadão, olha, você pode fazer, você é livre para fazer tudo aquilo que não esteja previamente proibido. Então, você proíbe as condutas mais nocivas para a convivência social, não é? E mesmo nestas normas que prevêem proibições, ou, claro que a norma não prevê só proibições, ela tem permissões, ela tem proibições, ela tem mandados, comandos, não é? Mesmo nesses comandos, nesses mandados, nessas proibições, nessas permissões, há dubiedade. Sempre haverá. De modo que a lei não é capaz de fazer esse abarcamento completo. Então, a jurisprudência ela entra no sentido de definir contornos mais precisos para aquilo que o legislador não pode fazer, ou seja, um movimento totalitário de abarcar tudo, né? Por isso que a jurisprudência sempre ela deve, pelo menos teoricamente, né, em teoria do direito, a jurisprudência ela deve ser sempre mais, embora nós esperemos da jurisprudência uma certa estabilidade, ela tem mais flexibilidade que a norma. Dado certo contexto histórico, o entendimento jurisprudencial pode mudar, né? Então, ele teria aí uma estabilidade, mas uma estabilidade menor que a da própria norma, não é? Isso, pelo menos, teoricamente. Bom, então nós estamos falando aqui, né, que o artigo 489 do CPC e o 315 estabeleceram esse sistema de precedentes, que eles complementam a nossa CIO, mas que nós precisamos, portanto, trabalhar com essas duas visões de mundo unidas, sem contradições. Pelo contrário, elas fazem um casamento, particularmente eu vejo um casamento muito perfeito, um casamento muito conveniente, pelo menos, entre esses dois modelos que nós estamos aqui trabalhando. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de, então, ir diretamente ao nosso tema central, né, essas teses de defesa, que estão basicamente descritas lá no artigo 386 do Código de Processo Penal. Então, só para facilitar, eu vou fazer aqui o compartilhamento, mas vocês podem acompanhar também pelos seus códigos. Eu já coloquei a legislação aqui, então fica mais fácil para todo mundo ficar observando, não precisa desviar o olhar da tela, né? A gente economiza até nisso, né? Tem que ficar desviando o olhar para o código e para a tela já é um excesso, né? Então a gente fica aqui mais focado. Bom, vejam, o artigo 386 que nos interessa é daqueles artigos. Eu brinco que alguns artigos no Código de Processo Penal eles são tão estratégicos que você tem que tê-los de cabeça, né? Existem situações ali que você não é obrigado a decorar o código, muito pelo contrário. Mas alguns dispositivos tem que saber de cabeça quem trabalha com processo penal, porque eles são estratégicos. E o artigo 386 é desses artigos estratégicos, né? Assim como é o artigo que define a necessidade, o artigo 158 e 159, que definem a necessidade de prova da materialidade delitiva pelo corpo de delito direto ou indireto, assim como é o artigo 3º do Código de Processo Penal, que define a possibilidade de analogia ou de interpretação extensiva, o 3A, que estabelece a necessidade de um processo acusatório,
O artigo 386 é desses artigos que precisam ficar muito bem fixados pelo aluno, porque aqui está o fundamento da absolvição. E vejam vocês que eu mencionava na aula passada, que uma absolvição ela é um provimento jurisdicional declaratório, enquanto a condenação é um provimento jurisprudencial também declaratório, mas desconstitutivo. Ela desconstitui o estado de inocência e me reconstitui num estado de culpabilidade. A absolvição ela só precisa de um conteúdo declaratório. Ela declara o sujeito inocente, e ao declarar o sujeito inocente, simplesmente mantém o status quo ante. Ela não precisa constituir uma situação. Vejam, não precisa, porque nós já estamos constitucionalmente colocados no estado de inocência. Isso aqui eu falei milhares de vezes nessa aula, milhares de vezes nesse curso. É por isso que eu digo, parem com isso de falar presunção de inocência. Eu não aguento mais ver isso em TCC. Eu não aguento ver mais os alunos, eu não sei de onde vocês tiram isso. Presunção. Não existe presunção de inocência. Existe estado de inocência. A Constituição não nos presume inocentes. A Constituição diz, nós somos inocentes. Você é inocente. Até que essa inocência seja desconstituída por uma sentença transitada em julgado. Vejam. Então, é estado de inocência, não é presunção. Volto a repetir isso. Eu falo, mas sempre vejo, né, que vocês voltam a utilizar essa terminologia. É uma terminologia muito batida, então fica fixado na cabeça e a gente vai repetindo. Mas é isso. Então, uma sentença absolutória é aquela sentença que declara o sujeito inocente, ou seja, declara que o Estado, acusação, não foi capaz de trazer provas suficientes para desconstituir aquilo que foi definido pela lei maior, pela Constituição, que é o meu estado de inocência. Então, a declaração me mantém no mesmo estado anterior, mantém o status quo. O status quo. O status quo é mantido, não é? Mantido. Simples assim. Tá? A absolvição tem este conteúdo. E o artigo 386 do Código de Processo Penal, portanto, diz que o juiz absolverá o réu, mencionando a causa, ou seja, o fundamento jurídico. O fundamento legal aqui, vejam, não é nem o fundamento jurídico. O fundamento jurídico, o que é um fundamento jurídico? O fundamento jurídico é aquilo que o juiz desenvolve na fundamentação. Quando ele fundamenta a absolvição, ele desenvolve um conjunto de argumentos que são o fundamento jurídico, que não necessariamente precisam passar pelo fundamento legal. Fundamentar juridicamente não é apontar o dispositivo legal. Né? Vejam, então eu posso muito bem fundamentar juridicamente sem citar um artigo de lei, sem citar uma jurisprudência. Mas aqui, vejam, nós temos a necessidade de uma fundamentação legal, não apenas de uma fundamentação jurídica. Então, o artigo 386, caput, está dizendo: o juiz absolverá o réu. Na parte dispositiva, mencionando a causa. Mencionando que causa? A causa legal. Então, lá na fundamentação, o juiz desenvolve a fundamentação jurídica, o fundamento jurídico. E agora, no dispositivo, que é o local onde aparece a ordem do Estado, não é? O condeno ou absolvo, o juiz tem a obrigação de dizer condeno com fundamento no artigo tal, absolvo com fundamento no artigo tal. Mesma coisa. Então, aqui é uma fundamentação legal. Uma fundamentação legal, apontando com fundamento em qual desses incisos a absolvição está fundamentada. Vejam, não é? E aqui, agora, nós vamos encontrar uma ordem que eu quero que vocês prestem atenção, porque essa ordem ela diz tudo a respeito de uma estratégia de defesa. Tá? De uma estratégia. Essa semana, um aluno, colega de vocês, que fez processo penal comigo
no semestre passado, ligou para mim, dizendo que estava cuidando de um caso como estagiário, estava preocupado porque fizeram lá uma defesa prévia, e na defesa prévia ele foi orientado a fazer uma defesa prévia enxuta, mas que ele queria fazer uma grande defesa já na defesa prévia, pedindo absolvição sumária, rejeição da denúncia, porque não queria levar o caso para a instrução. Né? Quando ele me disse isso, eu falei, tá, e qual é o grande argumento que você teceria aí na defesa prévia? Ele contou para mim e disse, olha, ainda bem que você não fez isso, né? Ainda bem que você não fez. Está correta a orientação. É isso mesmo, uma defesa prévia ela é cautelosa. Ela é cautelosa. O advogado criminal experiente, ele é extremamente cauteloso na defesa prévia. Eu já disse e volto a repetir, uma defesa prévia hipertrofiada, geralmente indicia uma certa inexperiência com causas criminais. Tá? É geralmente nas alegações finais que nós nos permitimos desenvolver as teses defensivas de uma maneira mais ampla, porque agora nós chegamos no final do procedimento, agora nós temos as provas reunidas, a instrução já está encerrada, de modo que não surgirão, ou pelo menos é muito difícil surgir qualquer evento novo, qualquer fato novo que possa modificar o status do processo. De modo que agora é o momento de nós desenvolvermos as teses defensivas. Essas teses elas aparecerão de uma maneira muito aprofundada na alegação final técnica do advogado, buscando consolidar um entendimento técnico do magistrado. E nessa ordem que eu vou mencionar aqui. Então, existe uma sabedoria nessa ordem que deve ser respeitada, que deve ser observada. Vejam. Então, percebam, se eu falo em termos de teses de defesa, e isso é uma coisa que os advogados em geral não vão ficar ensinando para vocês, né, porque essa aqui é, digamos, é a galinha dos ovos de ouro, não é? A tese mais importante, a tese mais forte, mais fundamental numa defesa criminal é a que está colocada no inciso 1 do artigo 386. Estar provada a inexistência do fato. Vejam. Vejam. O que é estar provada a inexistência do fato? Ora, um crime é uma conduta. É uma conduta. Primeira coisa, o crime é uma conduta, que pode ser uma ação, uma omissão, a qual uma conduta é sempre, né, um agir ou um não agir humano, ao qual se atribuem certas valorações jurídicas. A valoração da tipicidade, a valoração da antijuridicidade, a valoração da culpabilidade. Então, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade não são o crime, são os valores que eu atribuo discursivamente a uma conduta. Essa sim, que pode ser, após essa atribuição, considerada criminosa ou não criminosa. Então, a primeira coisa, é por isso que nós, criminalistas, temos muita dificuldade de aceitar a tese de que pessoa jurídica pratica crime. Né? Porque, simplesmente pelo fato que pessoa jurídica não pratica conduta. A conduta é sempre humana. É sempre humana. É sempre alguém que pratica. Né? Então, vejam. Aqui eu estou provando a inexistência do fato, ou seja, da conduta. O fato simplesmente não existiu. Então, eu não me vem à cabeça melhor exemplo que dos irmãos Naves. É o caso mais eloquente da nossa história judicial brasileira. Né? Eu já contei para vocês aqui o caso dos irmãos Naves. Os irmãos Naves, dois irmãos mineiros, né, do interior de Minas Gerais, lá nos anos, viviam lá pelos anos 40 ainda, né, início dos anos 40, salvo engano, ali ainda era, não sei se ainda era governo do Getúlio Vargas, me falha a memória agora pela datação certa do caso,
mas eles foram processados, foram levados ao tribunal do júri pelo assassinato do primo, né? Um primo que vendeu um caminhão e aí os avisou: olha, primos, eu estou indo para o Rio de Janeiro com esse dinheiro do caminhão e vou fazer algum investimento, comprar algum terreno, fazer alguma coisa por lá. Avisou e foi. Só que ele ficou de voltar dali uma semana. Passou 2, passou 3, passou 4, e os primos ficaram preocupados. Olha, o que está acontecendo? Né? E foram à delegacia local. Foram à delegacia local, os dois, e disseram para o delegado: olha, nosso primo saiu daqui com um dinheiro razoável em caixa e para o Rio de Janeiro, não voltou, nós estamos preocupados, gostaríamos de fazer uma notícia, né? Queremos saber dele. O delegado, ele elabora uma teoria conspiratória. Esses dois mataram o próprio primo, roubaram o dinheiro dele, o latrocínio, e agora estão querendo criar aqui uma situação justificadora, né? Querendo criar um álibi. Não teve dúvida. Pediu para o judiciário, à época, uma prisão preventiva ou coisa semelhante. O juiz concedeu, ele os prendeu e os torturou. E, mediante tortura, eles confessaram a prática do delito, a prática do fato. E a história é tão macabra, né, que eles apontaram o local onde haviam acobertado, onde haviam enterrado o cadáver. E vejam que, feita a exumação, foi encontrado um esqueleto ali, ou um cadáver em situação de putrefação adiantada, que não podia ser identificado por pela fisionomia ou por nenhum outro traço. Imagina, aquilo era final dos anos 30, início dos anos 40, você não tinha DNA, não tinha nada. Ora, eles foram levados ao tribunal do júri e, naturalmente, foram condenados. Foram condenados a uma pena altíssima. Quando estavam lá quando completou 15 anos da prisão, o primeiro irmão morreu no cárcere. Quando deu 17 anos da prisão do segundo, né, o tal do primo assassinado aparece vivo na cidade. Aparece vivo na cidade. Perguntando dos primos, perguntando dos parentes. No meio do caminho, ele conheceu uma ragazza por quem se apaixonou e nunca mais voltou para a cidade. Vejam, é o caso mais clássico de uma situação onde está provada a inexistência do fato. 2 sujeitos foram acusados de homicídio e o cadáver apareceu vivo 17 anos depois. Ou seja, o fato nunca existiu. O fato nunca existiu. O homicídio nunca existiu. Essa situação é a situação que eu vou perseguir demonstrar em primeiro plano nas alegações finais, porque é a tese mais forte que existe. Provar que o furto não existiu, provar que a violência sexual do estupro não existiu, que vocês podem imaginar qualquer delito, né? Que a sonegação fiscal não existiu, que o crime financeiro não existiu. Essa é a tese mais forte. Uma vez que está provada a inexistência do fato, nenhuma dúvida resta a respeito da inocência, né? Do sujeito que eu defendo ou de qualquer outro. Afinal de contas, não existiu fato nenhum, ninguém pode ser responsabilizado por um fato inexistente. Percebam? Então,
É a primeira das teses. É a tese mais forte. É diferente o inciso 2, onde se fala em não haver prova da existência do fato. Vejam, aqui, o fato pode ter existido, mas não está presente a prova do fato. Então, aqui eu posso imaginar, por exemplo, aquela situação que eu mencionava da falta do corpo de delito direto. Vejam, lembra que eu brincava com vocês e dizia, olha, o sujeito foi na delegacia de madrugada e disse, matei minha esposa, só que o cadáver foi consumido pelo fogo, ou foi consumido no rio pelas piranhas, e aí não tem como realizar um corpo de delito. Veja. Então, não haver prova da existência do fato é um indúbio pro réu. É um indúbio pro réu. É uma dúvida. O fato pode ter existido, mas eu não tenho como provar a existência desse fato nos autos. É diferente. É diferente. Aqui sempre ficará, né, aquela chave, aquele senão. Vejam, eu vou mostrar para vocês aqui que o princípio do indúbio pro réu vai aparecer várias vezes. Não precisava aparecer várias vezes, ele já estava previsto no antigo inciso 6º do artigo 386. Isso aqui, numa reforma, né, de 2008, foi acrescentado de uma maneira bem pouco técnica e desnecessária, né? Mas o inciso 2 aí ele já era referente à tipicidade, não precisava ter colocado esse indúbio pro réu aí, mas tudo bem. O fato é que no inciso 1 está a prova de que o fato não existiu. No inciso 2, não há prova da existência do fato. Então, no primeiro, existe prova concreta, demonstrando que o fato é inexistente, e no segundo, não há prova suficiente de que o fato tem existido. Então, ambos estão se referindo à materialidade. Ambos estão se referindo à materialidade. Mas, no primeiro caso, é uma antimaterialidade. O fato simplesmente não existiu. No segundo, eu não posso provar essa materialidade, não posso demonstrar a existência do fato. Perfeito? Ou seja, teses muito importantes e as mais importantes, na verdade, aqui, né, que estão colocadas para as alegações finais, para a defesa. Né, você traça essa estratégia, não é? Na verdade, assim, pelo menos comigo, isso sempre aconteceu. Né? Quando atendo um cliente, quando converso com ele, um constituinte, o sujeito me conta o fato, né, eu leio o processo, ele me narra o fato, nós já temos mais ou menos, pelo menos em geral, né? Nós já temos uma direção, nós já vemos mais ou menos qual é a direção dessa defesa. Em alguns casos, evidentemente, demanda mais provas, né? Mas o advogado ele já traça aqui a sua estratégia a partir dessas definições do artigo 386. Perfeito? Vejam, no 3, eu tenho uma situação qualitativamente diferente. O 3 diz em não constituir o fato infração penal. Então, aqui no 3, o fato está admitido. Ou seja, eu estou dizendo que eu só alego 3 quando a materialidade está provada. Já existe prova da existência do fato. A materialidade já foi comprovada pelas formas que o Código de Processo Penal admite, seja a materialidade direta, seja a materialidade indireta. Então, eu já não estou mais discutindo materialidade. Se a questão é de materialidade, eu não alego nada. Veja, eu tenho que ficar ali no 1 e no 2. Não alego outra. Essa coisa da tese subsidiária, ela é perigosa. Né? Eu vejo umas alegações finais que dá vontade de dar risada. Né? O advogado às vezes fala assim, o fato não existiu, Excelência. Mas se Vossa Excelência entender que ele existiu, então foi legítima defesa. Você destruiu a tese. Você jogou a tese na lata do lixo.
meu Deus, assim, você destruiu a tua tese, você mesmo admitiu que não acredita na tese. Ora, se a questão é a inexistência do fato, é a inexistência do fato. Você não vai alegar mais nada além disso. Ponto, acabou. Que história é essa de tese subsidiária? Existe uma forma de usar a tese subsidiária sem ser contraditório, mas infelizmente eu não terei tempo de falar a respeito disso aqui hoje para vocês. Né? Vamos adiante. Então, no 3, você tem um fato, mas você está dizendo que esse fato não constitui infração penal. E quando um fato não constitui infração penal? Não constitui infração penal quando não há tipicidade criminal. Um fato pode constituir um ilícito civil, um fato pode constituir um ilícito administrativo, pode constituir um ilícito tributário, sem constituir uma infração penal, sem ser típico do direito penal. Percebam. Então, o ilícito, a licitude criminal não exclui outras ilicitudes. Não. Mas é porque a ilicitude penal, ela é cerrada, ela é fechada, ela é muito mais restrita. Não é? Vejam. Então, aqui eu estou dizendo, olha, não, embora haja um fato, esse fato não é típico, seja na esfera objetiva, ou seja, quando eu falo da tipicidade objetiva, eu estou dizendo que aquela conduta não consegue nós não conseguimos subsumir aquela conduta naquele modelo ideal normativo criado pelo tipo, ou não é típica subjetivamente, porque não está presente dolo ou culpa. Não está presente o dolo direto, nem o dolo indireto. Nem o dolo direto, nem o dolo eventual. Ou se o crime estiver previsto como culposo, também pelo Código Penal, eu não consegui demonstrar a culpa objetiva e a culpa subjetiva, ou a culpa subjetiva, de modo que eu também não tenho culpa. Vejam. Então, tanto o tipo objetivo quanto o tipo subjetivo estão colocados aqui no artigo 3º do artigo 386 do Código de Processo Penal. Então, é uma tese que admite o fato, que admite a materialidade, mas não admite a tipicidade, objetiva ou subjetiva. E então, você desenvolve toda a sua defesa, desenvolve toda a coleta de provas, a coleta das evidências, nesse sentido, de demonstrar essa tipicidade. E o magistrado, naturalmente, se acolhe essa tese, ou se simplesmente considera que a conduta é atípica, fundamenta jurídica e legalmente essa atipicidade no inciso 3º do artigo 386 do Código de Processo Penal. Perfeito? Vejam, se o fato está comprovado, e a tipicidade está comprovada, eu já dei um passo decisivo no sentido de reconhecer esse fato típico como sendo criminoso. São coisas diferentes. O criminoso só vai ser atribuído ao final. Um fato típico não significa um fato criminoso ainda. Só será fato criminoso após o reconhecimento de todas as características legais do crime, né? Analíticas do crime. Por enquanto, eu tenho um fato típico. Se eu já tenho um fato típico, então agora eu posso partir para uma outra tese, que é a tese da negativa de autoria, que é a tese que está definida ali no inciso 4º do artigo 386 do Código de Processo Penal. Está provado que o réu não concorreu para infração penal. Prova efetiva de que o réu não participou da infração penal. Claro, eu não vou entrar aqui naquela definição longa do artigo 29 do Código Penal,
que define, não é, o que é autoria, o que é coautoria, o que é participação, o que é cumplicidade. Isso tudo vocês já estudaram largamente com o professor de Direito Penal. Né? É uma matéria que eu gosto muito. Eu tive um grande professor de Direito Penal que escreveu um dos mais belos artigos sobre a autoria no Direito Penal brasileiro, e é um artigo que eu li uma vez e que foi suficiente para fundar o meu pensamento a respeito disso. Um artigo do professor Wagner Brússolo Pacheco, professor paranaense, ainda vivo, salvo engano, na Revista Brasileira de Direito Penal. Um belíssimo artigo que desdobra as múltiplas dimensões do artigo 29 do Código Penal, né? da participação, da cumplicidade, da autoria, da coautoria, da autoria direta, da autoria indireta, etc, etc, etc. Vejam, então aqui nós já temos um fato, esse fato é típico, mas eu estou dizendo, mas não fui eu. Mas não fui eu. É o álibi. É o álibi. Eu consigo demonstrar nos autos um álibi que me retira da cena do crime, que demonstra que eu não sou o autor, direto nem indireto, nem que eu tenha participado para a infração de outrem, seja na esfera da participação intelectual, seja na esfera da cumplicidade material. Então, eu provo, não fui eu. O fato existiu, o fato é típico, mas não fui eu. Outra situação é o Ministério Público não conseguir provar suficientemente que o réu concorreu para a infração penal. Então, nós continuamos na negativa de autoria, mas agora na negativa de autoria por falta de provas. Não é? Olha, tudo bem, o fato existiu, o fato é típico, o Ministério Público me acusou, mas essa prova é totalmente contraditória, insuficiente, não prova nada. Vejam, até agora, desde que começou o nosso curso de processo penal, eu estava falando em indício suficiente de autoria, a todo momento. Para aceitar a denúncia ou a queixa, o juiz precisa de indício suficiente de autoria. Para decretar a prisão preventiva, precisa de indício suficiente de autoria. Para decretar a prisão temporária, precisa de indício suficiente de autoria. Eu só falava até agora em indício suficiente de autoria. Eu não falava em prova de autoria. Agora não. Agora eu estou falando da sentença definitiva. Agora não tem desculpa. Agora não tem outra saída. Agora ou é prova de autoria ou não é prova, não é indício. O juiz não pode condenar o réu com base em indício de autoria. Ele recebe a denúncia com base em indício de autoria. Ele decreta a preventiva com base em indício de autoria. Ele decreta a temporária com base em indício de autoria, mas condenação tem que ter prova de autoria. Agora mudou a qualidade da coisa. Mudou. Então, se o Ministério Público, que é quem tem o ônus de provar, não consegue demonstrar a autoria suficientemente, o magistrado, ele já pode até ter sido. Esse sujeito pode até ter sido o autor do fato, mas, assim, nesse processo, não foi o órgão de acusação não teve aí a capacidade de demonstrar essa participação. E eu não posso condenar com base em meros indícios. Eu preciso de prova efetiva. Então, absolvo o réu com base na falta de prova de autoria. Então, também é um conjunto, não é, de dois incisos que nos dão a tese da negativa de autoria. Uma por prova de não participação, mais forte, mais efetiva, e uma mais fraca, mas muito eficiente também, que é a falta de prova
de autoria por parte do Ministério Público, por parte do querelante, daquele que move a ação penal, evidentemente. Bom, se o fato está comprovado, se esse fato é típico e a minha autoria está comprovada, a minha situação já está bem mais complicada, vocês vão de convir comigo, não? Minha situação está bem complicada aí nos autos. Poxa, o fato está provado, tem prova da materialidade, é típico, tem prova da minha autoria, então não adianta eu começar a querer dizer outra coisa, né? Eu tenho que começar a admitir que fui eu. Fui eu. Mas ainda há possibilidade de absolvição. Veja, as teses não acabaram aí, porque ainda eu posso passar por inciso sexto. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Agora nós estamos entrando num outro campo, que é o campo que vocês estudaram profundamente em Direito Penal 1, salvo engano, né? Não sei se foi um professor ou uma professora, Direito Penal 1, que são exatamente as excludentes de antijuridicidade e as excludentes de culpabilidade. Repito, o fato está provado. O fato é típico, no seu aspecto objetivo e subjetivo. Tem prova da minha autoria. Então, agora, não tem jeito, eu tenho que partir para a alegação de que esse fato é jurídico, ou seja, que o ordenamento permite a prática do ato, caso das excludentes de antijuridicidade, ou que havia uma má formação da minha consciência no momento da prática do delito, que me retira, por exemplo, a capacidade de entender o caráter ilícito do meu comportamento. Então, falemos primeiro das excludentes de antijuridicidade, que vocês já estudaram. Então, por exemplo, a legítima defesa. Sim, eu matei. Eu matei. Está provado, o fato existe, está provado, tem cadáver, tem laudo de corpo de delito, não é? O fato é típico, eu não neguei que matei, eu admiti, inclusive, confessei que matei, mas matei em legítima defesa. Então, agora eu trouxe uma justificativa que transforma esse fato num fato legal. E aqui todas as hipóteses que vocês conhecem, não apenas a legítima defesa. É o estado de necessidade, é o estrito cumprimento do dever legal, não é? É o exercício regular do direito. Todas essas hipóteses que compõem o rol das excludentes de antijuridicidade e que, portanto, tornam aquela conduta típica, embora típica, jurídica, ou seja, permitida pelo ordenamento jurídico. A conduta é típica, só que ela é permitida. Eu poderia, naquelas circunstâncias, cometer aquela conduta típica, sem que ela se tornasse criminosa. Agora, se eu não fui capaz de encontrar uma excludente de antijuridicidade, só agora, eu vou partir para as teses mais fracas, que são as teses da culpabilidade. Vocês estão vendo que eu estou ficando cada vez mais fraco, né? Ficando cada vez mais fraco, porque eu estou admitindo. Eu estou admitindo cada vez mais, eu estou chegando cada vez mais de uma situação onde está ficando cada vez mais completas as dimensões que fecham o crime como uma entidade jurídica. É por isso que eu digo, comecem no inciso 1. Só vão para o inciso 2 quando superarem o 1, só vão para o 3 quando superarem o 2, só vão para o 4 quando superarem o 3, só vão para o 5 quando superarem o 4 e assim por diante.
Então, aí eu cheguei ali, não consegui demonstrar nenhuma excludente de antijuridicidade, agora que eu vou questionar se havia excludente de culpabilidade. E vocês estudaram a culpabilidade com o professor de Direito Penal. A culpabilidade é o juízo de reprovabilidade que recai sobre a conduta de imputável, que tinha ou podia ter conhecimento da antijuridicidade do fato, sendo por isso exigível o comportamento conforme ao direito. Ou seja, um conceito, né, tripartite, do qual eu extraio a imputabilidade, o conhecimento da antijuridicidade e a exigência de comportamento conforme ao direito. Veja, sabemos nós que, se ficar demonstrada a inimputabilidade, embora o sujeito seja absolvido, porque não completa o crime, ele será absolvido, mas receberá uma medida provisória, uma medida de segurança. Uma medida de segurança. Agora, se ficar demonstrado que ele não podia ter conhecimento da antijuridicidade, por exemplo, por um erro de proibição, aqui entra a teoria dos erros, né? O erro de proibição, por exemplo, o sujeito não podia, naquelas circunstâncias, compreender o caráter ilícito do seu comportamento, por erro de proibição, que exclui, portanto, esse elemento da culpabilidade e torna o sujeito inocente. Ou a exigibilidade do comportamento conforme ao direito. Olha, vocês conhecem hipóteses legais, não é? Por exemplo, a coação moral irresistível, não a física, né? Porque a coação física irresistível, ela exclui a conduta. A coação física irresistível exclui a conduta. O que exclui a culpabilidade é a coação moral irresistível. Essa, sim, é tese de culpabilidade. Então, coação moral irresistível, olha, abre o cofre do banco e retira o dinheiro, senão mata o seu filho, essa coação, ela exclui a exigibilidade do comportamento conforme ao direito. Ou as causas de inexigibilidade de conduta diversa supralegal. Durante tanto tempo, essa é uma tese ainda é admitida, desde que provada, não é? Por exemplo, da sonegação fiscal por incapacidade financeira da empresa. O sujeito sonegou, mas sonegou porque estava em falência e deu preferência para pagar o salário dos empregados ao invés de recolher tributos para o fisco. Se demonstrada essa tese, provada, e essa é a jurisprudência mais recente do Supremo e do STJ, se provada, ela pode excluir, sim, a culpabilidade por exigibilidade de comportamento conforme ao direito. Mas tem que ter prova, né? Durante muito tempo a gente alegava sem prova. Hoje, tem que provar muito bem, senão fica uma fala vazia, né? Vejam. Então, agora eu cheguei no final do conceito analítico de crime. Agora eu não tenho mais para onde ir. Se o fato está provado, se ele constitui infração penal, ou seja, é típico, no aspecto objetivo e subjetivo. Se tem prova de que fui eu o autor do fato, tem prova da autoria. Se eu não conseguir demonstrar nenhum excludente de antijuridicidade, e também não conseguir demonstrar nenhuma prova, não conseguir demonstrar nenhuma excludente de culpabilidade, a única coisa que me resta na defesa criminal é tentar demonstrar para o juiz que aquelas provas que foram trazidas pelo Ministério Público são tão incoerentes, são tão inconsistentes, que não são capazes de formar um entendimento sobre a culpabilidade. E aí é trabalhar com as contradições do processo. É tentar demonstrar a incoerência da prova. Olha, essa prova não fecha com essa, não fecha com essa. É aquilo que, na teoria das provas, eu dizia para vocês. Lembre-se, eu dizia, olha, qual é a prova absoluta no processo penal? Nenhuma.
Porque toda prova... Aliás eu fazia essa crítica, né? Que no meu entendimento não existe prova. Prova é um conceito metafísico. É um conceito ligado à ideologia da verdade real. O que nós temos são evidências. E essas evidências, elas formam um boneco. E esse boneco tem que ficar em pé. Se esse boneco não fica em pé, não está provando nada. Uma evidência se sustenta na outra e tem que ficar em pé. Se não ficar, não ficou. Então, pode ser uma confissão, pode ser um exame de corpo de delito, pode ser um documento, pode ser qualquer uma evidência, ela se sustenta na homogeneidade das evidências. Veja, é nisso que ela se sustenta. Uma evidência que está descolada do conjunto probatório, ela não deve ser admitida pelo magistrado em hipótese alguma, não é? Não era isso que nós falávamos? Então, agora, se eu passei por todas essas fases, a única defesa possível é o ataque da coerência das provas. E o ataque da coerência das provas, ele é feito, né? É um ato de inteligência realizado por aquele que defende, no sentido de demonstrar incoerências, de demonstrar que esse boneco não fica em pé, que essa história tem furos muito graves, furos que me levam a ter dúvida. O indúbio pro réu, o princípio do indúbio pro réu, que é o princípio que está colocado de maneira explícita, enfim, novamente, no inciso 7º do artigo 386. Não existe prova suficiente para condenação. Como eu disse para vocês, está no 2, está no inciso 2, está no inciso 4, mas não precisava estar no 2 e no 4, bastava que estivesse no 7º, não é? O antigo 6º, antes da reforma de 2008, que acrescentou o 2 e acrescentou ali o 4. Tá? Bastava isso. Então, agora eu vou atacar essa coerência. Vejam, o juiz é a mesma coisa. O magistrado, o advogado argumenta, ele realiza sua tese de defesa com fundamento nesses incisos, e o magistrado, da mesma maneira, ele acata essa tese, ou, é claro, às vezes, o juiz não é obrigado, ele não fica vinculado apenas à tese da defesa e à tese da acusação. Ele pode encontrar uma terceira via. Por exemplo, não, é claro, o réu alegou a inexistência do fato. Mas, não, o fato está provado, tem prova do fato sim, tem prova da autoria, mas eu verifico que ele praticou o fato em legítima defesa. O juiz pode fazer isso? Claro que pode. Ou, o fato existe, está provado, mas assim, não tem prova que ele foi o autor. Vejam. Então, o juiz, ele não fica vinculado apenas à tese levantada pela defesa. Ele pode chegar a uma outra absolvição que não foi alegada, inclusive, pelo réu. Tá? É por isso, inclusive, que pode haver recurso de apelação da parte da defesa contra uma sentença absolutória? Sim. Sim. Claro que pode. Porque eu, por exemplo, queria ser absolvido pela inexistência do fato. Mas eu fui absolvido por legítima defesa. Isso pode me criar uma certa situação de sucumbência. E por quê? Porque se o fato ficasse comprovado inexistente, eu não teria nenhum reflexo nocível. Mas se houve o reconhecimento do fato, tendo eu praticado por uma excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade, pode restar nocível algum questionamento. Pode restar. Então, é possível, inclusive, que eu, tendo solicitado a absolvição com fundamento no 1 e tendo sido absolvido com fundamento no 2, ou no 3, ou no 4, ou no 5, ou no 6, eu recorro dessa decisão judicial para retificar o fundamento da absolvição.
Porque houve uma sucumbência. Vejam que interessante. Vejam que interessante. E claro, olha, se eu fui absolvido com base no inciso 1, provada a inexistência do fato, ninguém vai poder me questionar no civil. O fato não existiu. Estou sendo questionado do quê? Então, aqui, se a sentença se fundamentou no 3861, a sentença criminal faz coisa julgada no civil. Agora, se a sentença criminal foi fundamentada no inciso 2, não haver prova da existência do fato, ela não vincula o juízo civil. Não tem prova suficiente do crime, mas pode ter prova suficiente do ilícito civil. Porque a prova do civil é muito mais tênue do que a prova do criminal. A prova do criminal é uma prova que tem que ser pesada. A prova do civil não é tão pesada assim. Ela é mais leve. Ah, eu fui absolvido com fundamento no 3, não constituir o fato de infração penal. Tá, não constitui o fato de infração penal, mas pode constituir infração civil, pode constituir infração administrativa, pode constituir infração tributária e, portanto, eu posso, nessas outras instâncias, ser demandado por essa infração. Então, o meu interesse não era ser absolvido com fundamento no 3, era ser absolvido com fundamento no 1, para que eu ficasse livre também do ilícito civil, administrativo ou tributário. Essa questão das excludentes de antijuridicidade, né? Tem uma jurisprudência no Brasil muito contraditória a respeito disso. Algumas dizendo que a legítima defesa exclui a indenização civil, outras dizendo que não exclui. Complicado. Né? E outras excludentes de antijuridicidade também. A culpabilidade é tranquilo, né? A culpabilidade é tranquilo, olha. Ah, eu sou inimputável, mas eu tirei a vida de alguém, sou inimputável, tá? Mas assim, alguém vai pagar, alguém é responsável por essa indenização? Sim, os responsáveis pelo inimputável, por exemplo. Ou se esse inimputável não tinha responsáveis, mas ele tem patrimônio. Então, tem reflexos cíveis aí colocados. Então, é evidente que, do ponto de vista criminal, estrito sensu, só do aspecto criminal, ser absolvido é um grande negócio. É o grande objetivo do processo criminal, ser absolvido com fundamento em qualquer um dos incisos do artigo 386. Mas eu preciso aí fazer a calibragem, eu tenho que verificar se essa absolvição ela é uma absolvição que me satisfaz. Claro, né, vigora no processo penal o princípio do tantum devolutum quanto um appellatum. Né? Então, perfeito, olha, se eu fui absolvido com fundamento no inciso 7, o Ministério Público não recorreu, transitou em julgado a absolvição. E eu recorro para modificar o fundamento jurídico, o fundamento legal da sentença do 7º para o 1. O tribunal pode negar o meu pedido revisional, mas pode também realizar essa reforma. Então, eu só ganho, eu não tenho chance de perder. Claro que se o Ministério Público recorreu também, então todas as possibilidades estão abertas. Tem a possibilidade de manter a absolvição, conforme a decisão do juiz de primeiro grau, tem a possibilidade de absolver com fundamento na minha solicitação de revisão, e tem possibilidade de mudar essa absolvição para uma condenação, com base no pedido do Ministério Público, tanto um devolutum quanto um apelato. Perfeito? Então, vejam que são situações aí bastante importantes, e eu sempre menciono, vocês têm que estar muito atentos a esta ordem de preferências nas teses. Teses subsidiárias, mal colocadas, enfraquecem a defesa criminal. Existem formas de colocá-las, mas elas devem ser utilizadas com muita parcimônia.
muita parcimônia para não enfraquecer uma tese principal e acaba ficando uma tese que se auto-enfraquece. Tá? De preferência, fixem uma tese, batam nela e exerçam todo o poder de convicção de vocês sobre ela. Perfeito? O parágrafo único nos traz aí algumas questões nós chamamos questões administrativas, né? Na sentença absolutória, o juiz mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade, evidentemente. Né? Se o réu foi absolvido, é questão de ser colocado em liberdade. Ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas. Lembre-se lá do artigo 315 do Código do artigo 319 e 20 do Código de Processo Penal, né, as medidas cautelares não prisionais, né, todas aquelas medidas cautelares que nós analisamos, podendo, por exemplo, ser uma tornozeleira eletrônica, uma restrição de direitos, né, ou até mesmo uma fiança, né, uma liberdade provisória. Então, ele cessa essas medidas. Se o sujeito é inocente, não faz mais sentido manter qualquer medida cautelar contra ele aplicável. E o inciso terceiro, aplicará a medida de segurança se cabível, somente será cabível no caso do reconhecimento da inimputabilidade, que exclui o crime por falta de imputabilidade, falta de culpabilidade, mas que é uma absolvição imprópria, né, porque no nosso sistema ainda sobra a possibilidade de imposição de uma medida de segurança. Essas são, enfim, as teses de defesa ou também as causas da sentença absolutória, com fundamento nas quais o magistrado fundamentará aí a sua decisão. Perfeito? Essa era a matéria de hoje, e é com ela que eu encerro a minha fala e o nosso semestre. Tá? Agradecendo aqui, inclusive, a participação sempre muito efetiva de vocês nas nossas aulas, né? Sempre muito quantitativamente bastante elevada essa participação, e desejando também aí um excelente retorno para o nosso ensino presencial, que se dará a partir do dia 18 do mês que vem. E coberto aqui a perguntas que tenham surgido porventura da aula de hoje. Obrigado, Franciele. Obrigado, Rebeca, Viviane, Tomás. Sem perguntas sobre a aula de hoje. Também acho que foi um excelente semestre, Jefferson. Esperamos que essa mesma dinâmica continue no presencial. Vamos tentar imprimir, né, essa mesma dinâmica muito boa. Ok, então tá. Então, vou parar aqui a gravação.